todos. Estamos aqui para a segunda parte da conversa sobre doulagem psicoespiritual. Hoje vamos conversar com a Caroline sobre a doula, a função, a presença, a atuação da doula nesse contexto, e vamos ver um pequeno protocolo, bem entre aspas, do que seria uma doulagem psicoespiritual. Então, vamos começar hoje com o perfil psicológico da doula para esse tipo de trabalho. O que vocês acham que é? Qual seria uma doula capaz de perceber essas energias sutis, capaz de trabalhá-las psicologicamente, sem a ajuda de crenças espirituais, ou crenças da história dela, ou crenças culturais, para conseguir atender de uma forma efetiva e ter resultados com a parturiente que ela está atendendo. Doulagem psicoespiritual é um curso recente, de poucos anos atrás, que eu criei com base na experiência que eu tive acompanhando uma que foi doula no hospital escola. Então ela via coisas bastante difíceis e ela tinha que atuar num ambiente bastante complicado, em que não dava para, por assim dizer, fazer o melhor que a gente gostaria, tanto do ponto de vista como doula, como profissional. Né? A gente vai tratar do perfil da doula, nesse contexto da doulagem psicoespiritual. Em breve, protocolo, por modo de dizer, né? Bem pegando delicadamente, para atendimento da doulagem psicoespiritual. Hoje você vai explicar para a gente como que é o módulo 2 e você se refere bastante à doula, né? E é legal que esse primeiro e segundo título, você fala o perfil psicológico da doula e o perfil espiritual da doula. Duas coisas diferentes. Tem diferença, mas tem uma ligação entre um e outro, né? Com certeza, com certeza. Tem uma ligação. Por que tem uma ligação? Porque dependendo da tua psicologia, você vai inclusive ter uma experiência diferente do espiritual. Então, na nossa perspectiva que é de onde eu escrevo, que é a psicanálise pós-junguiana, as duas coisas se mesclam. Porque a realidade psicológica, quando ela é bem conhecida, ou pelo menos, não precisa ser bem conhecida, porque às vezes ninguém dá para se conhecer tão bem, né? Mas, assim, quando a gente tem os instrumentos corretos, a gente não separa mais tanto o espiritual, né? E a gente consegue reconhecer tanto quando é uma questão psicológica, emocional, por exemplo, né? Relacional, e é uma questão quando é espiritual. Não só, a gente consegue ver a mistura entre as duas, porque na verdade as coisas estão misturadas. E a gente precisa aprender a discernir uma postura, né? Que é a tua postura, qual é a tua postura espiritual e qual é a tua postura psicológica como doula. E quando você fala dos pré-requisitos e condições, que você vai citando, você inclusive enumera vários, mas assim, tem uma linha, né? É bom isso, porque, como você falou, tem uma didática. Então, você começa a falar sobre a inteligência emocional, fala também, aí você explica o que é ter inteligência emocional e o que não é, e de forma bem didática também, até dar exemplos do que, para a gente conseguir reconhecer também, né? O que é. Por isso, então, a inteligência emocional, como muitos devem saber já, significa, basicamente, a coisa mais importante é saber identificar as próprias emoções e saber nomeá-las. Elas têm nome. Agora, tem mais uma coisa. Mais uma coisa. Se você tem uma cabeça fechada, você tem uma mentalidade presa a crenças e você tem certeza do que você pensa, você só vai reconhecer as emoções que você tem a permissão para reconhecer. Sim. E não vai Sim. outras, né? Então, por isso que é importante um trabalho de clareza interna e de desprendimento das nossas crenças, senão a gente não vai conseguir identificar as emoções nossas. Se eu não consigo, por exemplo, reconhecer a minha raiva, eu não vou conseguir reconhecer a raiva do outro e não vou conseguir, ou eu até posso reconhecer, mas eu não vou conseguir validá-la, porque tem as crenças do bem e do mal. Aí a outra questão é deixarmos não nos permitirmos expressar as emoções
Quando são desagradáveis, também é uma falta de inteligência emocional. Deixar que as emoções dominem a gente. Todo tipo de emoção. Fala, Carolina. As emoções ruins, a gente precisa também lidar com elas, né? A gente precisa entender, digerir, né? Claro. E não simplesmente falar, não, isso é ruim, então eu não vou dar atenção ou não vou olhar. Tem que ficar com aquilo e falar, por que eu tô sentindo isso e entender de onde vem também. Que é isso que a gente desenvolve na análise. A gente desenvolve essa administração das emoções, que a Montefoschi chama de função anímica, que é a capacidade de gerenciar as emoções, mas não só as emoções, todos os conteúdos que emergem, sem castrá-los, sem reprimi-los, porque elas estão trazendo uma mensagem importante, inclusive, e sobretudo a raiva, né, entre outras. Então, é um delicado equilíbrio entre sentir a emoção, que de alguma forma é sermos tomados, né? A gente sente e a gente está nela, na emoção. Mas sem sermos tomados ao ponto de perder a cabeça. Mas como que a gente consegue fazer isso? Porque a gente desenvolve isso na análise, a capacidade de desprendermos-nos das nossas crenças, porque o que nos assusta é a emoção que está batendo de frente com uma crença nossa, com uma expectativa de como a gente deveria ser ou não deveria, de como a gente deveria se portar, daquilo que a gente é uma identidade. Então, é aquilo que a gente chama de sujeito reflexivo, que está além da forma como você se identifica como indivíduo. E aí você pode acolher em você um conteúdo que você nunca imaginaria estar vivendo, mas que está lá. Sim. Então, isso daqui faz parte, assim, de uma inteligência emocional avançada, né? Porque, assim, a gente aprende isso realmente em análise. E outra coisa, né? Essa atitude pessimista, né? Sempre negativa, esperando sempre o pior. É falta de estar em contato com a vida interna, que nunca é assim. Na verdade, a vida é alegria. Quando a gente sente a vida e não está no nosso circuito mental. Sim. Aí os julgamentos, né? As pessoas julgam muito. Eu sinto isso em mim também. Eu tenho essa tendência do pessimismo e do julgamento, sabe? Eu percebo. E é difícil lidar. Porque é o que você escreve aqui, tem uma certa dureza nisso, tem uma certa resistência, né? Sim, e é uma falta de amor próprio. De amor próprio, basicamente. Então, assim, essas características, essa realidade aqui que é psicológica, todo mundo tem, em alguma medida, todo mundo tem, né? Ou tem que lidar com isso. Travou pra mim. Tá aí? Você tá aí? Voltou. Então, todo mundo tem que lidar com isso. É importante que a doula se atente àquilo que ela está vivendo, como que ela se percebe. Porque o que ela faz consigo, ela vai acabar fazendo com as outras mulheres. E se ela é consigo, por exemplo, muito dura e com as outras muito disponível, essa disponibilidade não vai chegar como genuína. Mesmo ela querendo, não que ela seja falsa, ela quer ser boa. Mas, assim, na hora do parto, por exemplo, nesses processos tão mais no limiar Delicado. entre consciência, racionalidade, sentimento, a verdade de cada um vai aparecer. Vai aparecer, não tem como não. Olha, sinais de boa inteligência emocional. As pessoas se sentem compreendidas, né? Agora, o que significa isso no parto? Significa um acolhimento, né? Um sentir que a tua realidade, que você mesmo às vezes não entende direito, que aconteceu comigo no parto, eu não estava entendendo direito alguns momentos, né? E ouvir da outra pessoa, né? Que no caso era minha obstetra, o que estava acontecendo, ajuda. Importante, né? É importante. Sim. Que aí a gente consegue também. É como se fosse uma troca mesmo. É da relação isso, né? Também. Tem a relação, aí acontece essa interação, e aí a gente consegue dar o próximo passo também, né? Mas a gente tem que perceber o que está acontecendo, né? Você também teve que, na hora, perceber o que estava acontecendo. Perceber
Então, a pessoa que está fora, geralmente, né, ela tem condições muitas vezes melhores do que quem está vivendo o processo perceber. Falta de julgamento e abertura mental ajudam a poder falar o que é, né, e a poder dar um suporte real. Sem tratar a mulher de mulherzinha, de mãezinha, de bobinha, de não sei das quantas, né? É falar com uma outra pessoa que está passando por uma situação delicada, é importantíssima na vida e ela precisa de um suporte que aparece de muitas formas, né? O suporte é até no silêncio, no olhar. E quando você traz aqui o Homo Faber, por que você traz essa referência de a descoberta das mãos? Que é do fazer, né? O polvo é um animal muito inteligente. E aí você começa a falar sobre essa capacidade que a gente Onde é que tem. você tá? Deixa eu ver, deixa eu ir lá. Onde é que você tá? Aqui na página 12, logo em seguida, que é observar a situação, o comportamento e as emoções dos demais e saber intervir de forma construtiva. Que é esse fazer que você está falando, né? Que quando a gente faz para ser genuíno, a gente precisa ter isso dentro da gente também. Se tratar dessa forma, fazer dessa forma internamente. E aí tem você traz essa referência, né? Que é a diferença entre a gente e o restante dos outros seres vivos, Ah, né? sim, do fazer é muito importante, do Homo Faber, que é o homem que faz, né? O primeiro homem, na escala evolutiva, o primeiro degrau para chegar no homem, né? No ser humano, no homem sapiens, que somos nós. Nós somos homens sapiens sapiens, que é uma especialização do sapiens. Mas antes tem o homem, o Homo Faber, que é quem é que faz a coisa, mas faz com a mão. E a grande diferença entre nós e os outros mamíferos é que nós temos, né, e do macaco, nós temos o polegar que está numa posição que permite que a gente segure as coisas, né? Estão sem a última falange, então essa é uma virada evolutiva que aconteceu com essa diferença fisiológica. E eu falo isso porque 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 a descoberta das mãos, né, o botar a mão na massa e não ficar, então, porque a gente está muito mental hoje em dia, muito mental. Sim. E a gente fica, é tão comum, é tão habitual, ainda mais com a internet, que a gente perde essa outra dimensão, né? Que é, por assim dizer, estar com os pés no chão e saber trabalhar com a vida, né? Saber botar as mãos na vida e em nós mesmos, Na que vida é real. físico, mas que é um poder agarrar as coisas e não ficar só no pensamento, né? É o fazer real, né? Da vida real, vivenciar, né? Que é as duas, ou seja, é aquilo que você sempre está falando, que o parto é realmente físico, fisiológico, mas tem o espiritual, o delicado, e para esse fazer estar alinhado com essa outra realidade, a gente precisa saber como fazer também no físico, né? No concreto. Saber como fazer, saber como usar essas mãos, né? Porque elas foram um potencializador enorme na história biológica evolutiva do homem para a inteligência, né? Ele é um símbolo de mutação, né? O polegar é um símbolo de mutação. E aqui a gente tem uma, deixa eu ver aqui. E a questão, o grande diferencial é quando a gente trabalha as emoções, né? Novamente, não do ponto de vista simplesmente mental, controlando as emoções, porque aí a gente acaba usando os estereótipos da nossa cultura para reprimi-las, para controlá-las, para colocá-las em caixinhas. Então, aqui a gente está resgatando, mas isso eu estou falando porque a partir dessa abordagem analítica, a gente está usando as emoções como um potencializador do nosso processo de conhecimento, de autoconsciência. Então, as emoções, elas estão carregadas, mas é preciso saber lidar com elas, porque senão a gente realmente se perde. As pessoas reprimem porque elas não sabem como lidar com elas. Não sabem, as emoções são, como se diz, desestabilizantes. Inclusive as... Sim, muito.
podem ser muito Sim. desestabilizantes, né? E Uhum. mais numa cena de parto, lidando com tudo isso, né? Com a vida, que a vida ao vivo que se apresenta no nascimento, há muitas emoções. Então é importante ou a gente mantém aquele lugar asséptico dos médicos, né? Que não, tipo, tô com o avental branco, eu tô só aqui, né? No neocórtex e não sinto. Ou você vai ter que lidar com as tuas emoções, né? E aprender a conversar com elas de uma forma nova. Por isso que eu aqui, né, um dos pontos que eu acho importante é fazer terapia, né? É trabalhar essas, né? Sim, é verdade. É. Né? Porque somente a gente se entendendo melhor, a gente entende também os outros. Aí que você fala aqui dos pré-requisitos, que é conhecer o limite dos outros, né? Os nossos limites e os limites dos outros vem disso, né? E aqui é importante dizer uma coisa, né? Porque primeiro eu já vi muitas doulas forçarem a barra das parturientes para que elas Tá. obtenham o resultado esperado, que é aquele parto Sim. domiciliar ou natural, aquele parto, né, idealizado. Por outro lado, respeitar o limite não quer dizer abrir mão de impulsionar, que também Uhum. quer dizer Sim. deixar que a grávida siga a primeira ideia que ela passar pela cabeça dela, a primeira influência da mídia, da sogra, da mãe, do marido, e simplesmente fazer. Esse equilíbrio entre a gente não insistir, mas a gente favorecer uma conscientização e uma tomada de decisão e saber quando parar é importante reconhecer. É delicado e varia muito de pessoa em pessoa, de grávida em grávida, mas também de doula em doula, né? Ou de profissional na cena do parto. Porque aí depende da tua capacidade de perceber a situação. Porque se você fica só na cabeça, como aconteceu tanto por muitos anos na humanização do parto, você condena a mulher. Mesmo que na hora você não faça isso, você acaba condenando a mulher por não ter alcançado o que era esperado. Porque você está olhando pela situação só pelo neocórtex, ou seja, você está falhando na tua função de doula, está falhando. Mas também se você dá uma de mãezinha e fica só segurando o corpo, passando a mão na cabeça e acatando tudo, né, ajudando para que não haja conflito e que tudo siga bonzinho, você também está falhando como doula. Sim. Né? Porque aí vai de um extremo para o outro, né? E a gente quer empoderar as mulheres. Só que cada mulher, por isso que eu trabalhei com as deusas, né, das deusas na gestação, parto e pós-parto, parto humanizado, né, parto, conte-me seu parto, te direi que deusa é, porque tem fases evolutivas, a mulher tem fases, então a gente precisa reconhecer em qual momento a mulher está, com que tipo de mulher a gente está lidando, que eu usei as deusas para ter uma referência, as 7 deusas, em 3 momentos evolutivos diferentes. E é igual você fala, né? O humano funciona de uma forma específica, né? Todos nós somos um diferentes do outro, mas a gente funciona de uma forma específica. É por isso que você traz essa simbologia, as deusas. Sem querer criar caixinhas, mas para dar uma referência, porque tem padrões, né? Por isso que existem os arquétipos, a gente tem a psicologia junguiana para isso. Tem padrões de comportamento. E aí, se a gente conseguir identificar né, em qual padrão que é a deusa, a mulher se encontra, em qual fase das 3 fases de evolução de consciência, de autopercepção, de autoconhecimento ela se encontra, fica mais fácil para a gente atuar e saber o limite entre ajudar que ela assuma o seu parto, a empoderá-la e também aceitar onde ela está. Sim. Reconhecer é importante. E não cair também naquela coisa do pessimismo que você tinha falado, não cair, porque aí a gente retrocede, né? Em vez de dar o passo para frente. E aí, sim, eu sempre cito esse exemplo meu assim, aí cada um faz o que precisa, que dá conta de fazer, né? Eu não trabalho diretamente com a gestante, mas eu trabalho diretamente em sessão, né? Em sessão, não com grupos. Sim, né? Mas, por exemplo, isso. Eu tenho uma dificuldade em olhar para uma mulher que está dando uma madeira para o bebê. Eu tenho dificuldade, eu reconheço isso em mim.
É Mas eu acho difícil para mim que lidar com isso. Eu acho tá. assim, eu não consigo e eu evito, eu não entro, né? Mas assim, também parto. Eu tinha uma paciente anos atrás que ela não queria estar grávida. Aí depois os sonhos mostraram que eu via no sonho, falei, olha, tem uma criança que está querendo nascer, tá vendo? Tá aqui no sonho, tá aqui, ó, tá aqui. Olha, tá É, aparecendo, tá vindo. tá vindo a Olha. criança. Isso começou tipo no começo do ano, lá para janeiro, fevereiro. Em Aham. novembro daquele ano, ela se descuidou um dia, engravidou. E engravidou. Não precisa de mais, né? Só um Não, dia já porque tá tava ótimo. lá, porque as coisas se preparam. Inclusive é isso que eu notei, que os Sim. bebês começam a chegar antes da concepção. Aí, aí começaram sonhos sobre. Bom, isso é outro assunto aqui, esse assunto me interessa muito, né? É que começaram Uhum. sonhos sobre a relação espiritual que ela tinha com essa criança, porque era de outra vida, enfim. Aí a gente trabalhou isso na várias coisas. E aí veio a questão do parto. Ela era de Minas, ela mora aqui, né? Ela é de Minas, num lugar pequeno aí em Minas, não sei onde, me lembro. E ela não queria, uma coisa que ela não queria era parto normal. Ela queria uma cesárea. Falou isso pra mim. Ok, certo. Ela disse que desde criança, olha só, isso aqui também é outra vida, né? Porque não teve nenhum trauma na família com relação a isso. Ela, desde criança, ela tinha medo de parto e ela dizia, eu só vou ter cesárea. Hum, Aí o que eu fiz? Eu desconsiderei o assunto no sentido que eu não fui atacar o assunto, né? Porque a tá. cesárea, isso, aquilo, né? E eu fui continuando a fazer o nosso trabalho, mas aceitando essa limitação dela e desejando, né? Claro que eu estava caminhando na direção de superá-la, mas eu não vou pegar diretamente, assim, não vou ficar fazendo um embate, fazendo uma lavagem cerebral com todas as evidências científicas. Que interessa para uma mulher as evidências científicas quando ela está com medo, gente, com medo. Eu acho assim, essa humanização que vai lá, insiste com as evidências, as doulas sabendo tudo de medicina, que bom. Eu fui andando com ela terminou fazendo um parto domiciliar. Ou seja, nada daquilo do que ela tinha falado no começo, Teve uma né? doula que era outra paciente minha, né, que se formou como Uhum. doula aqui. Foi um parto muito bom, na água, acho Hum, que tinha até banheira. que E, legal. e, resolveu e fez o parto melhor possível. E Então, não era uma coisa que ela esperava mesmo, né? não Assim, queria, mas não pois é, queria. mas não queria, mas a gente tem que entender de onde vem. Claro que eu estava em trabalho analítico, eu estava fazendo terapia com ela, né? Mas uma exemplo para dizer, a mulher está vindo de um lugar com uma crença que a gente não pode atacar de frente. E nem fazer subterfúgio, ficar enrolando, porque ninguém é bobo, né? Para Uhum, entender a mulher. Aceitar o limite dela, que era esse, ela da cultura onde ela vem, é uma pessoa que vem de um lugar muito assim, tradicional. uhum. E ajudá-la. Eu indaguei até o nascimento dela, que foi por cesárea, eu indaguei tudo, a amamentação, enfim, fiz um mapeamento para ver se tinha alguma coisa. E não tinha nada de traumático. Claro, ela nasceu de cesárea, mas não tinha uma fala da mãe, ela era muito próxima da mãe, se deu muito bem. Enfim, no final, ela cresceu, a pessoa precisa crescer para esse lugar. Eu tive um parto domiciliar e eu sei o que aconteceu, eu sei o que eu fiz para chegar lá. Né? A gente Uhum. cresce de dentro para fora e cresce até onde dá. Eu acho que um parto, quando é feito desse jeito, ele sempre vale a pena, mesmo que termine numa cesárea, que não é o que eu Uhum. desejo, né, para a pessoa, mas vale a pena porque é um processo de desenvolvimento da mulher que está acontecendo. É isso que você fala que vale a pena, é o que a pessoa ganha dentro de si no próprio trabalho ali, porque independente do resultado, ali teve um caminhar, e esse caminhar que precisa ser Com valorizado ali, certeza, porque porque ele vai continuar, né? Não é que a gente termina com o parto e a vida acaba. Começa uma é, outra jornada e a mulher precisa, eu acho que, inclusive, uma das razões para fazer a preparação para o parto, a gente lançou uma agora gratuita com a Caroline,
para dar um aquecimento, né? Assim, é para as pessoas poderem trocar, se encontrar, se perceberem, expressarem seus sentimentos, suas dúvidas, que as grávidas precisam muito disso, gratuitamente, assim, também sem expectativas, não só gratuitamente sem dinheiro, né? Mas eu acho que a mulher precisa, a gente precisa, nós que trabalhamos com isso, usar esse momento da vida feminina para promover a consciência feminina. A valorização, né, dentro da gente primeiro, né, Você e vai ser também no mãe, mundo, você né. vai ter que lidar com uma criança, você tem que, enfim, vai mudar muita coisa. Então, é um crescimento interno que a gente tem que promover. Pelo menos assim que eu vejo, né? Para mim, a imunização é Com isso, é certeza. uma alavanca de empoderamento feminino. Mas não é que a gente tem que virar uma super mulher. A gente, cada uma vai dar um salto conforme o comprimento da perna que tem. É porque vem muito, porque por isso que é tão diferente e especial, que eu considero, pelo menos, mas essa forma que você traz. Por quê? Porque vai realmente promover a pessoa que é, aquela pessoa, da onde ela está, o que ela pode fazer naquele momento e o próximo passo real que ela pode dar. Isso é muito valioso, isso é muito valioso. E realmente faz a gente crescer internamente, assim. É, E é um. É isso, Caroline, porque essa é a abordagem psicanalítica, né? A gente olha para a pessoa, a abordagem psicanalítica pós-junguiana, a gente olha para a pessoa, para o momento dela, sabendo que esse é um momento, não é a vida inteira, né? Esse momento, o que dá para fazer nesse momento, para que o passo seja feito, dado nesse momento, e naquele próximo momento vai ser dado mais um passo. Daí a importância de trabalhar a gestação rumo a esse empoderamento feminino, mas que nasce de dentro, não é com a cabeça. Enfim, a gente desviou um pouquinho do tema, mas a questão, a doulagem psicoespiritual serve para promover uma lente mais fina de quem trabalha, né, não, com grávidas e, sobretudo, na hora do parto, porque a gente está falando aqui bem na hora do parto, para que se saiba lidar com essa outra dimensão sutil que nos permeia a todos, que está sempre presente, mas de uma forma sóbria, né? Sem crenças que se sobrepõem, enfim, de uma forma sóbria e mesclada, né? Mesclada não, mas talvez assim, entrelaçada com o psicológico, que vem assim. Aí a gente continua no título 4, que é Lembrando as condutas para o parto humanizado e os direitos da mulher. E aí os direitos da mulher em questão de lei mesmo, né? Dos direitos que ela tem dentro da, dentro do hospital, dentro do mundo, né? E aí você coloca assim, voltando brevemente à realidade material dos hospitais, é bom relembrar algumas orientações da base para humanizar o atendimento à mulher e ao bebê. E essa é uma parte que a gente não pode deixar de considerar, que foi o que você falou, é o real, é o mundo real. A gente está falando sobre uma coisa sutil, uma percepção que vai além do material, mas a realização é no real, né? A realização desse trabalho é no A real. gente está sempre com um pé aqui, um pé lá, um pé outro lá, assim, porque a realidade é feita de muitos aspectos. E eu acho que é por aqui a gente vai ficar, por enquanto. Sim. Né? Uhum. Com relação ao protocolo, só brevemente, para terminar. Sim. Você quer falar alguma coisa? Fala. Não. Eu acho que seria legal você falar, Então, o explicar, protocolo porque aqui é é uma os linha. pontos, né? Quando a rotina nos cega. A rotina cega. Todas as rotinas, inclusive do café da manhã, por exemplo, né? Qualquer rotina serve para, basicamente, para economizar energia. Você não ter que pensar no que você está fazendo, para economizar energia e cuidar de outras coisas. Agora, a rotina nos hospitais cega, com certeza. Inclusive, se você vira doula, se você está atuando como doula, qualquer rotina que a gente cria, se a gente não está sempre pronto para perceber os sinais de que é hora de renovar alguma coisa, ela nos cega, nos vicia, nos cega. E aí a gente vai
sem nem pensar, sem nem perceber. No automático. No automático. Então, no automático é melhor, assim, não fazer quase nada na vida, né? Fora coisas assim, escovar os dentes. Coisas muito, Que né? não atrapalham, né? Ponteira. Então, o que eu mostro aqui, que eu quero assim apresentar e ajudar a ensinar para ajudar a ver, é enxergar o quadro total aqui. A gente tem as pessoas que são parentes, que são a própria parturiente, o companheiro, se tiver, os profissionais, tal, né? Então, a gente tem todo esse conjunto de pessoas aqui que apresentam determinados comportamentos, né? Mesmo quando não se mexem. Eu estou ajudando aqui a entender alguma coisa da psicologia que transparece e do espiritual que transparece. Sim, Né? sim. Ajudo também a distinguir entre intuição, telepatia e percepção, porque eu gosto de ser sóbria, de não ficar viajando na maionese, não fazer assim, né, coisas muito... Mas a gente sabe que tem muitas energias em volta de nós, né? E fazer de conta que não tem é uma escolha tua, mas não corresponde com a minha vida. E, sinceramente, não funciona muito bem, né? Não funciona muito bem. Não. A gente tem entidades, tem energias intrusas e perturbadoras, inclusive das pessoas que estão presentes, né? Temos energias ancestrais, que são dos parentes, né? Dos ancestrais daquele bebê ou daquela mulher, enfim. Tem muita coisa que acontece na cena do parto e que ajuda, atrapalha, enfim, faz muita coisa. É importante a gente perceber. Eu acho que muitas doulas sentem já alguma coisa, mas não basta sentir. Eu tô querendo ajudar a identificar, a fazer uma inteligência espiritual. Né? No caso, o instituto que eu fundei, que é o AELA, é um instituto de educação psicológica e espiritual. Para a pessoa saber o que é e poder ajudar, né? Poder ajudar sem complicar. E na apostila você oferece uma linha ali para que, igual você fala, não é uma tábua, né? Não é uma, né? Mas é uma linha ali que se pode seguir e que com o tempo e com a prática e com a percepção mais aguçada e o entendimento, e sempre lembrando que a gente pode aprender mais, é útil e para a gente conseguir caminhar com as próprias pernas nesse sentido, né? Exato. E eu quero lembrar novamente que esse curso foi criado graças ao trabalho que eu estava fazendo com a Renata Guimarães, que era uma fisioterapeuta, ainda não morreu, mas ela não está mais atuando assim. Fisioterapeuta e doula, que trabalhava no hospital escola. Então, qual que é a situação aqui? Que, porém, comum a todos os partos. Todo parto, ele é muito pontual, né? Ele acontece num determinado espaço de tempo e, às vezes, as coisas precisam ser entendidas com muita rapidez, né? Não dá para esperar, amanhã eu vou ver isso, ou deixa eu estudar o assunto, não dá. Sim. Você precisa sacar algumas coisas. No caso de um hospital-escola, você tem que sacar muito, você não conhece a parturiente. A enfermeira, o médico, ninguém conhece ninguém lá, né? Eles chegam, a própria grávida não fez muitas vezes nenhuma preparação, pode estar até sozinha, com familiares, pode ter brigado com o companheiro. Então, não é uma situação em que o ideal não existe, não se pode usar o ideal, nem nenhum script. A gente precisa saber, como dizer assim, tocar os pontos certos para desenrolar, para ajudar para que o processo do parto se desenrole. Então, aqui estamos indo além do que é justo, tá? Que obviamente tem muitas coisas injustas, não precisamos esquecer disso. Por isso, inclusive, que eu coloco no módulo anterior as leis, né? Temos que lembrar disso. Mas na hora H, você tem que atuar de uma forma que favoreça o desenrolar do processo de parto. E era isso que ela conseguiu fazer. E isso não porque a gente quis que ela fizesse, ou seja, que eu, né? Mas foi um processo natural
do desenvolvimento dela psicológico, do jeito dela, e da condição em que ela estava, né? E aí a gente começou a perceber que estavam acontecendo esses fenômenos. É relatado isso, inclusive na apostila, tem lá o depoimento dela, são 2 partes diferentes, né, que ela relata, e que é bem interessante mesmo. O desenrolar em si é bem interessante. É isso aí. Então, assim, e eu achei que era importante que todo mundo soubesse, né? E aí eu dei uma fundamentação à experiência dela e criei um curso, né, baseado nessa experiência que ela alcançou a partir de incômodo que ela estava vivendo por ver coisas que eram erradas, né, e dolorosas, Sim. a partir da sensibilidade dela que não encontrava vazão, né? Exatamente. Sim, não tem para onde ir, né? Não tem para onde ir, não tinha colegas que pudessem entender de verdade. Ela é uma pessoa, inclusive, tímida. E aí, aos poucos, foi surgindo, foi literalmente desabrochando uma nova forma de estar na cena, que de fato ajudou o nascimento, né, dos bebês de uma forma mais simples e mais natural. E muito linda também. É muito lindo, é isso mesmo. Isso. Tá bom. Então, Caroline, obrigada. Eu que agradeço, Adriana. A gente fica para a semana que vem com uma nova live. Um abraço a Com todos, certeza. e obrigada por participarem. Tchau, tchau.